sonho ao menos em ser feliz. Me sinto voando sobre as estrelas de um lindo poema que um dia ouvi. Simples assim, feito alma brasileira. Hoje eu tenho a alegria de estar com César Sandoval, designer de produtos infantis, publicitário, produtor de desenhos animados. César, é uma honra ter um brasileiro com toda essa formação e criatividade. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no Alma Brasileira. Quem sabe mostrando um pouco da alma do desenhista e do quadrinista brasileiro aqui para vocês. Hoje você é a nossa inspiração com todos esses atributos e todo esse histórico de trabalho. Quero que você fale aí dessa alma do artista. Então, o brasileiro precisa ter uma alma bem inquieta para poder fazer sucesso como quadrinista e como trabalhar na área de animação, já que o mercado aqui não nos favorece muito, né? Então, você pode ver assim, nós temos poucas marcas, né, na área de quadrinhos e de personagens aqui no Brasil, porque o mercado nos favorece. Agora que com a internet, com a transmídia, nos favorece um pouco. Temos um alcance para o mundo. Abriu um pouco mais. Basta ver por aí o sucesso que está fazendo Galinha Pintadinha e outros personagens aí. Além, claro, dos nossos queridos personagens do Maurício, né, da Mônica e de outros que eu até tive o prazer de participar e de estar relançando. Olha, então vamos falar sobre os personagens. Você é o pai, o criador da Turma do Arrepio. E tem outros trabalhos. Vamos falar primeiro da Turma do Arrepio. A sua assinatura, são seus filhos, esses personagens. Na verdade, todos os personagens passam a ser filhos da gente, né? Todas as vezes me perguntam assim, onde é que você se inspirou para o Drac ou para o Tutti? Eu falo, se juntar todos, dá um César, né? Estão dentro de você. Então, na verdade, o caminho é longo até a gente chegar e ter os personagens da gente um dia. Eu comecei lá na Editora Abril, nos idos tempos muito tempo passado, que nos 69 a 70 eu trabalhei, fui diretor de arte da revista Recreio, né, da Editora Abril, que foi um balão de ensaio para muitos desenhistas, e foi uma das poucas vezes que realmente o artista nacional encontrou um lugar para fazer as suas publicações. Isso foi importante para que a gente chegasse um dia a lançar a Turma do Arrepio. Esse treinamento foi importante. E também aquelas pessoas com quem eu convivi ali. Ninguém vira desenhista, nem de sucesso, ou médio sucesso, ou qualquer coisa assim, sozinho. A gente depende muito das pessoas. Gente que nos criticou adequadamente, até nos desafiou durante o caminho e tudo, mas assim, um desenhista não nasce sozinho, ele precisa desse substrato, dessas editoras. O problema é que no Brasil isso está acabando. Então, você vê hoje, apesar da internet nos abrir muito campo, todo mundo, na verdade, é meio desconhecido, né? A internet é um quadro que dificilmente você assina. Entendeu? Então, mas assim, é um campo. E tem tudo por se fazer em relação aos quadrinhos. Eu tenho visto quadrinhos como Banca, que são a praça que eu mais trabalhei, né, as revistas. O quadrinho, ele está ali preso naquela superfície bidimensional. Mas hoje já existe uma evolução, assim, porque a banca acabou, tudo que banca de revista não faz mais. Tudo se transformou agora com você, jovem, a internet, que trabalha com mangá, que trabalha com coisa, esquece de banca. Banca não vende mais nada, hoje no máximo 2, 3 mil. É um processo de desenvolvimento claro, e alcance, né, da própria internet. E para a internet. Os projetos transmídia é que vão te colocar. É a linguagem do momento. Então, você vê que... mas, assim, é preciso ter... O quadrinho é uma base incrível. Quadrinho, para muitos, gente, é a primeira literatura. Olha, é super interessante o que você fala sobre a Turma do Arrepio, tudo que você construiu.
toda essa linguagem didática que você tem de cada personagem. Isso me encanta e minha filha era super fã. Não, eu fico muito contente, gente, de ver que, apesar da Turma do Arrepio hoje não estar na mídia, ela Por está enquanto, né? ela está retornando. Temos novidades. Vamos deixar aqui um aviso e até um convite, né? Que dentro de pouco tempo a Turma do Arrepio vai estar de volta num projeto transmídia, ou seja, em todas as mídias, né? Então, na verdade, a Turma do Arrepio, eu fico muito feliz quando ainda recebo várias cartas de Leitores, né? leitores que hoje são jovens senhores, pais e outras coisas, que lembram da Turma do Arrepio e lembram do psique de todos os personagens, porque isso é importante dizer para você que é jovem desenhista. O psique do personagem, a personalidade dele é tão ou mais importante do que o desenho. Porque ele precisa ter voz. É como um ator que não falasse, né, gente? Então, o ator é aquilo que ele transmite, né? Então, o personagem também é isso. Nada mais é do que um pequeno ator. Toda a estrutura, né? Então eu fico muito feliz quando ainda vejo pais lembrando daquela plataforma psicopedagógica que tinha a Turma do Arrepio. Super construtiva. Todo mundo na época, inclusive, achava que nós éramos cria do Castelo Rá-Tim-Bum. Por quê? Pelo cuidado da produção, cuidado com o desenho era neoclássico, era neodiziano, portanto ele não ficou sujeito às intempéries, vamos chamar assim, do tempo, né, de ser ultrapassado em termos gráficos, né? Então hoje eu tenho muita gente que me incentiva ainda a voltar. E é baseado nessa turma toda que a gente está voltando com a Turma do Arrepio, né? A Turma do Arrepio, na verdade, são personagens que vieram para ajudar a criançada a lutar contra os seus medos infantis. E que você já trabalhava isso há quanto tempo? Olha, a Turma do Arrepio é resultado essa criação quanto é de um importante. fracasso anterior. Não um fracasso, de um sucesso anterior. A gente trabalhava os Trapalhões, nós tínhamos o meu estúdio de desenho animado e de quadrinhos, e nós, não sei se o pessoal sabe, mas a gente fazia a versão animada, a versão estilizada dos Trapalhões, que eram os Trapalhõezinhos. Nós tínhamos uma revista com a editora Abril, e também licenciamento nos deu inúmeros produtos, né? Todos eles com o meu desenho, graças a Deus. Um trabalho de muito sucesso. Então, isso tudo começou com o acaso, porque o acaso é uma das coisas mais importantes na vida do quadrinista. Um dia eu perdi um avião e encontrei o Renato Aragão no aeroporto de São Luís, do Maranhão, e ele também, parece que por alguma razão ele não tinha pego o avião dele também, e claro que eu não ia perder uma chance dessa, né? Encontro ele no bar do hotel, tomando lá sua água de coco, e eu, infelizmente, na época, eu peguei dele uma boa malhada, e perguntei para ele: Renato, como é que pode? Vocês dão 27, 28 de Ibope, mas não tem um produto infantil com o seu Turma dos Trapalhõezinhos, os Trapalhões? Eu gostaria de tentar fazer uma versão disso para você. Olha que incrível, foi o acaso. Claro, levei um lero ali, papo de publicitário, né? E um publicitário que não deixa escapar uma brincadeira dessa, né? Uma oportunidade. De estar num ambiente totalmente controlado, porque ele não podia sair, eu também não podia, estava ali e ele aberto a conversar, porque o Renato tem isso de bom, ele é muito generoso, uma pessoa extremamente generosa. Então, o que acontece? Ele escutou, eu coloquei, acho que eu coloquei adequadamente, porque eu cheguei em São Paulo, daí uma semana, que dali eu ia para outros lugares, e já tinha um convite para me visitar no Rio de Janeiro, na RA, que era a produtora dele, e tentar essa nova versão dos Trapalhões em animação, em estilização. E foi gozado, porque foi um aprendizado incrível. Porque, gente, não é mole trabalhar para artista. Somente aqueles que já têm o seu ego perfeitamente desenvolvido, cabeça feita. O desafio é bem maior. Claro. E ele tinha, os Trapalhões naquela época, tinham já uma versão já desenvolvida pela editora, acho que era Manchete na época. Resultado, eram os personagens adultos, os roteiros eram mal desenvolvidos, não era tão adequado. Eu realmente apresentei uma opção a isso. Você fez um ajuste com a sua criação. 4 meses depois, a gente ainda estava rabiscando os novos Trapalhões.
que a gente ouve por bem chamá-los trapalhõezinhos. Mas veja o seguinte, chegou uma hora que eu enchi, gente, porque eu tenho uma coisa, eu sou muito espontâneo. Quando eu vejo uma coisa que eu não gosto, eu digo na hora. E a gente já estava fazendo isso, e tem uma coisa, artista, você desenhar com alguém em cima do seu ombro aqui, Aí, falando, não dá muito certo. interfere muito na criação. O artista precisa dessa Imagina, liberdade. você está desenhando, a mulher do moço, olha, a bunda dele está muito grande. É. Ô Renato, esse não é o sorriso dele. Ó, tá muito careca. O Renato não vai aprovar isso porque ele é muito careca. Você deixou ele muito careca. Então, vai lá, borrachinha de novo, toma, pai. Isso interfere muito. Eu já estava 6 meses indo e voltando para o Rio de Janeiro, naqueles incríveis Eletra da Varig. Deixa-se uma saudade muito grande na gente pendurado naqueles aviões elétricos. Lá eu nunca gostei muito, apesar de ser piloto, nunca gostei muito de andar em avião que não estivesse controlando. Mas a gente tinha que ir quase que toda semana para lá. Chegou uma hora, eu enchi. A gente estourou. Falei, olha, não estou contente. A reunião toda lá, com todos os trapalhões, o Renato, os filhos dele, todo mundo lá, e eu falei, ó, não tá bom não. Não, isso aí não, Você não também, é isso artista? que eu quero fazer. Eu falei, mas como? Não, nós já estamos falando e tal. Aí chegou uma hora que eu falei, olha, você quer saber de uma coisa? O problema de fazer personagens, nós estamos visando aqui fazer um produto próprio para merchandising, que a gente consiga fazer animação, quadrinhos e outras coisas, não é? É isso aí. Então, o problema é que vocês são feios. Imagina eu falando isso para uns astros da TV com um ego devidamente inflado pela fama. Falei, não tem condição, isso aqui é muito feio. Eu virei para o Renato e falei assim, o Renato, não, porque tá bom. Isso falei, não é isso. A melhor versão adulta de vocês é essa que a linguagem é outra. Na TV. Qualquer coisa que for contra isso, ou querer complementar isso, está tudo errado. Porque uma versão adulta é essa da TV. Aí eu tinha feito uns rafes, uns rabiscos. Estava uma época que tinha Baby tudo, né? Tinha Baby, sim, tudo contra teve Baby. Um momento. Tinha uma época que era Baby isso, Baby aquilo. E eu tinha rabiscado uns Baby trapalhões. Olha, todo esse processo... A hora que eu botei na mesa, falei, olha, para mim a coisa é isso aqui. Ó. É o processo do estudo. Falei, Renato, como é que você acha que alguém vai botar esses personagens que nós fizemos até agora, não esses novos, numa fralda de criança ou num sabonete? Vocês são feios pra caramba, gente. Não vai, mãe não vai querer pôr isso aí. É uma outra linguagem, a A delicadeza, hora que eu mostrei, né? o Baby Trapalhão, todo mundo falou, é isso aí. Está provado. Gente, 1 mês e meio depois nós estávamos registrando a marca. Olha que espetáculo. Registrando os novos trapalhõezinhos, que eram os trapalhões quando eles tinham 7 a 8 anos. E foi o sucesso veio. Sucesso grande. 15, 20 dias depois, a gente fez um protótipo da revistinha para a editora Abril, que também teve outro acaso, eles tinham acabado de perder Maurício de Souza, que tinha ido para a Globo. Claro, tinha espaço para a gente. Então, a oportunidade também é uma coisa importante. Você precisa estar antenado para o mundo. E ao encontro, não de encontro, né, mas ao encontro das necessidades. Então, a gente conseguiu desenvolver os trapalhõezinhos, montei um time muito bom, alguns desenhistas de primeiro nível, roteiristas como o Gerson, como vários outros aí, gente, que saíram do interior de São Paulo, que trabalhavam eram da publicidade e tudo, e a gente conseguiu fazer os Trapalhões chegar a ser o gibi mais, que tinha maior tiragem, fora Tio Patinhas, que era um sucesso. Tio Patinhas vendia mais de 500 mil por mês na Abril. E a gente, quando termina Trapalhões, porque morreu o Zacarias e morreu o Mussum, aí a coisa ficou complicada. Porque a discussão sobre direitos autorais e outras coisas é toda complicou. essa parte burocrática, né, que acaba impedindo E tudo tem um começo, alguns meio, projetos de caminharem. Por isso que eu louvo o Maurício. O Maurício, tudo tem lá seus defeitos, sua qualidade, mas ele tem uma grande qualidade, a perseverança, a persistência. Então o Maurício está com os personagens dele há mais de 60 anos, Nossa, eu acredito. isso é fantástico. Porque eu lembro que eu fazendo estágio no Maurício de Souza, em 68, 69, e os personagens já eram um sucesso. Então, o que acontece? Essa perseverança é necessária. Mas tem coisa que termina antes.
Com a morte do Zacarias e em seguida do Mussum, a coisa Mudou realmente mudou. o quadro. Mas aí a gente falou, e agora? Eu dimensionei todo o meu estúdio para o sucesso de Trapalhões. Eu tenho o prazer de ter dado emprego para grandes talentos do quadrinho, da animação, e até roteirista, formado uma geraçãozinha de roteiristas, gente a quem eu devo muito na minha vida. Né? Então, Essa valorização é muito importante. Roberto Fukui, por exemplo, um desenhista que sem ele Trapalhõezinhos não teria existido. Queria que Entendeu? você falasse. Gustavo Machado, outros, entende? Então, tem essa coisa de você aproveitar aquele momento que você está. Mas aí a gente terminou Trapalhões. O que a gente faz, gente? Acabou Trapalhões. Nos quadrinhos. Quadrinhos. Não, nos quadrinhos, pelo amor de Deus. Me perdoe, eu estou puxando a sardinha para a minha brasa. Nos quadrinhos. Não a minha brasa para a sardinha. Então, o que acontece? A gente precisava botar outro projeto no ar. E aí, como eu trabalhava muito para os Estados Unidos, fiz bastante desenhos animados para os Estados Unidos, trabalhei lá. E então, eu comecei a pesquisar alguma linha de personagem, porque todos os meus amigos publicitários brasileiros, que eram meus clientes do estúdio de desenho animado, viraram, por que você não cria o seu, César? Falaram óbvio para mim. Porque tem uma coisa muito importante, o quadrinista às vezes não acredita muito em si. Ele quer executar trabalhos contratados Todo e não mundo desenvolvê-los. sonha com um sucesso enorme lá na frente. Só que é só 5% de inspiração e o resto é transpiração, viu, gente? É pegar, Essa é a regra. trabalhar direito na coisa. Então, eu levei 3 projetos para os Estados Unidos e comecei já que o meu foco era o licenciamento de personagens, eu precisava ver assim, o que tem por trás disso. Como eu, na época, trabalhava muito com o Snoopy, claro, eu fui visitar Charlie Schultz, na Califórnia, que é o criador do Snoopy, do Minuim e sua turma, o Charlie Brown, e também outras empresas que faziam negócios, né, que eram os caras que traziam os negócios para o esquema de licenciamento. E todos eles apontavam dos 3 projetos que eu levei, os projetos eram o seguinte: Alien Kids, que era um grupo para variar, esse negócio dos babies aí ainda estava pegando fogo. Estava no auge. Mas estava começando a Espantomania, que era isso aí que veio terminar agora na série de Crepúsculo e nesses filmes de terror para criança. Né? Aliás, o cinema está cada vez ficando mais para criança e o desenho animado mais para adulto. Para adulto. Né? Basta ver a bigateria aí que você vai ver. Né? Então, a gente pegou todas as empresas que eu visitei lá, desde o Jim Davis, do Garfield, a United Media, a Hallmark Cards e outros, apontavam para a Turma do Arrepio, que em inglês chamava-se Cripplings, como onde tinha sucesso. E que ano foi isso? O desenvolvimento Nos da anos 90, turma? por aí. Anos 90. Por aí, 89, 90. Resultado, claro que nós investimos na Turma do Arrepio, porque os caras que escreveram a Bíblia estavam dizendo isso, então era bom eu prestar atenção, né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, a gente voltou e fez um projeto seguindo os mesmos passos do Trapalhões. Por isso que eu digo, sem Trapalhões e sem a ajuda do Renato e dos Trapalhões, minha vida teria sido completamente diferente. Foi uma bagagem, né? Todo esse trabalho. Foram eles que me despertaram uma coisa dentro de mim. O que acontece? Então a gente criou, fez a revista, vendemos para a editora Globo e foi um sucesso retumbante. Como eu sou um bom batedor de portas, na sequência a gente vendeu uma série de licenciamentos, porque o licenciamento é importante, produtos. Sim. Então a gente tinha chocolate próprio, tinha biscoito, chicletes próprios, chiclete troco, é extremamente importante, o chiclete como licenciamento. Todos esses produtos licenciados. Então, sapatos pelos da Grande personagens da Turma do Arrepio. E vários outros que até hoje ainda vê. As mochilas da Turma do Arrepio foram vendidas no Brasil inteiro, um case de vendas incrível. Então a gente conseguiu fazer disso aí um sucesso econômico. Porque, assim, gente, a arte é eminentemente utilitarista.
Algumas pessoas chegam e me condenam. O César é um mercantilista. Gente, se o negócio não for aceito e não tiver um sucesso econômico, esquece do seu personagem. César, quero te pedir para você falar sobre os personagens da Turma do Arrepio, porque ele tem toda aquela parte didática, a personalidade de cada um, a Medeia, o Belfredo, e é tão importante destacar isso, porque isso é a construção, né? As crianças vão se familiarizar com a personalidade, vão se identificar. Você já falava sobre bullying. Olha, isso é interessantíssimo essa tua pergunta, porque é o seguinte, a personalidade é uma coisa, é o que move o personagem. O personagem só graficamente, gente, você que está desenhando, o garotão que está aí pregado na mesa fazendo super-heróis agora, lembra, esse personagem precisa ter voz, ele precisa ter posicionamento, ele precisa ter opinião, ele precisa ter até defeitos. Você tem que se identificar, qualidades, né? E tudo. Crescer. Ele tem que ser o mais próximo possível de um ser humano. Então, a Turma do Arrepio era um grupo de meninos, eram os netos dos grandes monstros do cinema. Na verdade, não é a história só dos meninos, é a história de um condomínio chamado Edifício do Arrepio, onde moram os grandes monstros do cinema. Aliás, os netos dos grandes monstros. Então, a história era sobre o Stein, que era o neto do Frankenstein, que era o Tucci, que era o tataraneto do Ramsés II, né? Era a Medeia era a neta da grande bruxa. A mãe dela era uma bruxa de sucesso. Isso faz as crianças quererem estudar história, né? Então, essas referências. O Drac era o neto, um nobre, né? Neto do grande Drácula, que era um conde. Né? E o Lube, que era o neto do lobisomem. Então, essas imagens, gente, elas são comuns ao mundo inteiro. Essa foi a chave do sucesso da Turma do Arrepio. Do Arrepio. Porque eles são, qualquer um que olhe, identifica imediatamente. Essa fácil identificação. Faz parte, né, da nossa infância. Não, porque você vê uma múmiazinha, não precisa explicar o que é uma múmia, ela se auto-explica. Sim. Entendeu? Então, você vê um vampirinho, é um vampirinho, entendeu? Não tem que explicar como é que é. Então, eles já vêm com uma história pregressa atrás deles. Claro que a gente aí introduziu, era um grupo de meninos especiais, crianças especiais, que tinham qualidades diferentes das outras, mas não deixavam de ser crianças. Isso então, é fantástico para o universo infantil. O Drac, por exemplo, é o neto do grande Drácula. Então, ele andava todo de terno e gravata, todo bem arrumadinho. Ele é neto, filho de um nobre. Representa. Filho de um nobre. Então, o universo dele é o universo da cultura. O universo, assim, o Drac fala 5, 6, 7 línguas. Ele acha o cúmulo você não falar 5 línguas. Do que é o natural para a cultura. Sânscrito que não se fala. Então, é uma inspiração. É uma referência para quê? Ele é um fleumático, quase como fosse um inglês, todo cheio de pose, né? Nobre, né? Então, ele é a nossa referência para assuntos de história, de história geral, de música clássica, de conhecimento em geral, de geografia. Então, o universo dele é esse. Quais são os defeitos dele? Ele tem um outro personagem que tira uma com a cara dele o tempo todo, que é o Belfredo. O Belfredo é o personagem mais querido da nossa amiga Regina Cavenaghi. Você vê como tem adulto que ainda gosta do personagem, né? E mas eu também gosto. O Belfredo é o gatilho das gags. Ele tira um pelo com a cara do Drac. Então ele diz que o Drac e morcego, vampiro e morcego é tudo a mesma coisa. Lá a capinha sua aí, ó. Aliás, você precisa pagar royalty para o Batman, hein? Essa tua capinha aí é muito parecida, hein? Então ele vivia tirando um pelo com a cara do coitado do Drac. E era a única hora que o Drac perdia a sua compostura, pose, né? E partia para cima dele, né? Então, com brincadeiras saudáveis, construtivas. Então, veja bem. Depois tinha o Stein, que era o neto do grande Frankenstein. O Stein é um inventor. Mas o inventor, o Stein, vive inventando coisas que ou já foram inventadas ou que estão superdimensionadas.
Com essa mania que ele tem de catar coisas e levar para o seu laboratório, então ele acha um motor de ônibus num ferro velho. Ele é a transformação. Ele leva para o laboratório dele, faz um liquidificador, um motor de ônibus. Então você imagina, o problema é levar esse motor esse liquidificador enorme para a cozinha depois, né? E realmente as coisas ficam com um cheirinho de óleo diesel que não é muito bom. Então o Stein teve que lidar com a sua... E geralmente as coisas que ele faz não dão muito certo. Ou então já foram inventadas. Mas ele é um Ele cientista. acredita na... Pô, não peça para o Stein te explicar como é que funciona um diodo que ele vai explicar. Olha, essa linguagem é maravilhosa entre os personagens, porque ele estimula as crianças a conhecerem cultura, arte, inspira também a desenvolver produtos. E é isso que nós precisamos aí para o mercado brasileiro, para todos nós, eu digo até para os adultos que precisam dessa inspiração. E você está carregada de razão. Você vê que hoje em dia há derivações de uma mesmice. Apesar da internet ser muito legal, mas você só vê o quê? Violência, violência, violência atrás de violência. Dá a impressão que os personagens não pensam, não têm opinião própria. Eu fico não feliz. Não tem capacidade crítica a respeito de nada. Uma alegria estar com você aqui. Você é inspiração para muitas pessoas e o programa Alma Brasileira realmente tem esse objetivo. De mostrar que a perseverança, o estudo, você estar pronto, buscar. Quantas vezes você também se arriscou, mas você já estava preparado. Foi aprimorando seus talentos. Então, quero deixar o meu muito obrigada pela sua participação. Posso deixar um último conselho? À vontade, à vontade. Desenhistas que estão agora entrando no mercado. Assim, ousem, gente. Essa mensagem é muito importante. Se não ousar, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas saiba o que você está fazendo. Tire informações de mercado. Tire informações sobre o seu produto. Veja se isso vai ter uma sustentação econômica. Faça um projeto. O brasileiro é muito pobre de projeto. Um dia você vai precisar pegar o seu projetinho de animação ou de ilustração, vai precisar botar na mão de um executivo. E ele tem que ir rapidamente, porque o executivo não tem tempo, entender qual é o seu projeto. Então eu deixo uma última coisa para vocês. Assim, usem. Bota essa alma brasileira para funcionar. César, muito obrigada. Você é a nossa alma aqui da parte como inspiração para todos esses talentos que existem e precisa dessa força sua. Eu fico contente. O Brasil é um país riquíssimo, tem almas lindas nesse país, somos criativos, só precisamos dar um jeito dessa nossa economia realmente deslanchar. Por isso que esse votozinho que você vai fazer esse ano é muito importante. Não jogue fora seu voto. Estude quem é o seu candidato, seja ele de esquerda ou de direita, para que a gente cresça. Porque sem economia a gente não tem quadrinho, não tem nada, e principalmente não tem esperança. E faça a sua transformação. Acho que o importante é você acreditar no teu potencial e o primeiro passo é a sua transformação. Como Dalai Lama dizia, seja você a transformação que você quer para o mundo, né? Começa você mudando. Agradeço a sua Obrigado participação e quero te encontrar novamente. Com certeza. Com esse projeto já a todo vapor e com todo esse sucesso. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado, gente, pela essa oportunidade fantástica, tá? Muito obrigado a vocês. É uma luz que um dia há de brilhar, buscando o caminho da liberdade, no jeito, no gesto de um olhar, sonhando ao menos em ser feliz. Me sinto voando sobre as estrelas de um lindo poema que um dia ouvi, simples assim, feito alma brasileira.